Opa, beleza pessoal? Bom dia, boa tarde. Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. Hoje nós iremos estudar os mecanismos de transporte através da membrana plasmática, Ou seja, de que forma os nutrientes conseguem passar pela membrana da célula, pela membrana plasmática, tá? E entrar na célula. Como é que os nutrientes são absorvidos pela célula? Como é que o gás, oxigênio, gás carbônico atravessam, passando pela membrana plasmática. Beleza? Então, bora lá, moçada. Pessoal, então olha só, para a gente entender a aula de hoje, vamos voltar um pouquinho no último slide da aula passada, tá? Fazer uma revisãozinha rápida. Então, olha só, aqui nós temos um pedacinho de uma célula, isso aqui é uma foto, né? Aqui nós temos a célula, e aqui nós temos um trechinho da membrana plasmática, que é aquela estrutura que cerca, que envolve toda a célula. Então, lembrando que a membrana plasmática tem duas camadas, é uma bicamada, tá? Aqui nós temos um esqueminha mostrando a membrana mais de perto. Então, lembrando que a membrana plasmática, então, é constituída por fosfolipídios, que são essas bolinhas aqui de cor marrom, fosfolipídios, tá? O que mais? E nós encontramos proteínas, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? São proteínas que estão inseridas na membrana e que atravessam de um lado para o outro, tá? Que nós chamamos de proteínas integrais. Beleza? Isso aqui é o que a gente precisa saber para entender, para relembrar e entender a aula de hoje. Beleza? Duas camadas, fosfolipídios, que são gorduras, e proteínas que estão inseridas na membrana. Belezinha? Então, próximo slide. Então, pessoal, olha só. Aqui nós temos a membrana da célula, tá? Isso aqui é a membraninha, beleza? Tá, o que mais que nós estamos vendo aqui, ó? Aqui, ó, percebam que isso que a gente está mostrando aqui é uma proteína de membrana, tá? Uma proteína integral de membrana, que está inserida na membrana e que atravessa de um lado para o outro, ó. Beleza? Ó, lembrando que a membrana plasmática é formada por duas camadas, ó. Uma camada, primeira camada, e aqui a segunda camada. Por isso que é uma bicamada, beleza? Então, olha só. Esse slide, moçada, ele tenta explicar como é que as substâncias atravessam de um lado para outro da membrana. Como é que as substâncias entram e saem das células. Certo? Que substâncias são essas? Pode ser água, pode ser gás carbônico, pode ser oxigênio, tá? Pode ser nutrientes que você obtém a partir da alimentação, como aminoácidos, como açúcares, glicose, frutose, lipídios, como ácidos graxos, beleza? Então, olha só. Aqui nós temos como exemplo o primeiro exemplo de transporte através da membrana, nós chamamos de difusão simples. Difusão simples. Então, o que é a difusão simples? Nesse processo de transporte chamado difusão, as partículas, as substâncias, elas sempre seguem de um lado, de um ambiente onde ela está mais concentrada. Vocês observem, ó, tá? Faz de conta que isso daqui, faz de conta não, Aqui nós temos o lado de fora, tá? Da célula. E aqui o lado interno, ou seja, a parte, o lado interno, a parte de dentro da célula, o interior da célula. Então, percebam que aqui nesse desenho, que aqui nesse esquema, nós temos moléculas, um monte de bolinhas, tá? Que atravessam de um lado, onde elas estão mais concentradas, ó. Eu tenho uma concentração, eu tenho um número maior de partículas do lado de fora. Então, quando elas se movimentam de um lado onde elas estão mais concentradas para um lado onde elas estão menos concentradas, ou seja, em menor número, como a gente está vendo aqui, ó, isso nós chamamos de difusão simples. Esse processo, moçada, acontece espontaneamente,
sem gasto de energia. Por quê? É uma tendência natural, tá? As substâncias, elas sempre migram, tá? De onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. Tá? Isso acontece naturalmente. Beleza? O que é mais fácil? Você sair de um busão lotado, né? Não é muito mais fácil você sair de dentro do ônibus, né, e descer da calçada e ir para um ambiente mais aberto, do que entrar num ambiente lotado? Você, para entrar num ambiente lotado, você vai gastar mais energia. Tá? Então, o processo de difusão simples acontece de um meio mais concentrado, onde as substâncias estão presentes no meio mais concentrado, para um meio menos concentrado. Beleza? Tá, existe um segundo tipo também de difusão, que nós chamamos de difusão facilitada. Na difusão facilitada, o processo é semelhante, ó. As partículas, né, as moléculas, as substâncias, elas seguem de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado também, ó. Eu tenho menor número aqui dentro das células, tá? Só que na difusão facilitada, por que se chama facilitada? Porque o transporte ele acontece com a ajuda, com o auxílio de uma proteína de membrana, ó. Então as substâncias elas passam por dentro, pelo interior de uma proteína de membrana. A proteína de membrana, moçada, facilita a passagem, facilita a difusão. Beleza? Então, difusão facilitada é o transporte de substâncias de um meio mais concentrado, como a gente está vendo aqui, para um meio menos concentrado, tá? Né? Com a utilização, com a ajuda, né, com o auxílio de proteínas de membrana, tá? Isso é difusão facilitada. Moçada, os dois termos, ó, difusão simples, que a gente viu aqui, né? E difusão facilitada, os dois exemplos, tá? São formas de transporte passivo. Transporte passivo é um tipo de transporte onde não há gasto de energia. Então, não há gasto de energia aqui, ó, na difusão simples, e não há gasto de energia também na difusão facilitada, tá? Isso acontece naturalmente, espontaneamente, tá? Lembrando, moçada, que na difusão facilitada, difusão simples, as substâncias elas passam de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, tá? Sem a ajuda de proteínas, ó. Nesse exemplo aqui, ó, as substâncias estão passando através da membrana, pela camada de fosfolipídio, tá? Pela bicamada, mas sem a ajuda de membrana, de proteína. Beleza? Então tá, os dois exemplos de difusão simples e facilitada, então, são exemplos de transporte passivo, porque não há gasto de energia. Beleza? Agora, olha só. Substâncias, moléculas, partículas podem atravessar de um meio mais concentrado, menos, tá o oposto agora, para um meio mais concentrado. Ó, imagine que a gente está vendo aqui, ó, do lado de fora da célula eu tenho dois quadradinhos. Tá? Do lado de dentro da célula, lado interno, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, ou seja, no interior da célula, né, nós temos uma concentração maior de quadradinhos, né, de substâncias semelhantes a essas que estão aqui fora. Tá? Então, a concentração no interior da célula é maior. Quando substâncias partem de um meio agora ao contrário, tá? Menos concentrado para um meio mais concentrado, isso aqui, moçada, já não acontece espontaneamente, tá? Então, para substâncias partirem de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, ou seja, é como se você estivesse entrando num busão lotado. Você vai gastar energia para isso. Tá? Para entrar num ônibus lotado, você tem que se empaçocar ali, né? Se apertar entre a moçada para conseguir, né, sair do outro lado. Certo? Então, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, esse tipo de passagem ocorre. Tá? Ocorre com gasto de energia. Vocês estão vendo aqui, ó, ATP
é a molécula que carrega energia dentro da célula, ATP, tá? O nome por extenso é adenosina trifosfato. Então, o ATP, essa molécula que carrega energia, precisa fornecer energia para o processo, para que substâncias sejam transportadas de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Beleza? Como esse transporte acontece com gasto de energia, nós chamamos o processo de transporte ativo, tá? Beleza? Transporte ativo quando há gasto de energia, gasto de ATP. Transporte passivo quando não há gasto de energia. Beleza? Moçada, aqui na difusão facilitada, deixa eu voltar melhor. Aqui na difusão simples, as substâncias que são transportadas, tá, por difusão simples, através da membrana plasmática, são moléculas muito pequenininhas, tá? São as menores moléculas possíveis encontradas no nosso organismo. Então, por exemplo, quais são essas moléculas que conseguem atravessar de um lado para outro através da difusão simples? Oxigênio, gás carbônico, tá? Moléculas bem pequenininhas, certo? Agora, olha só, através da difusão facilitada, moléculas que são um pouquinho maiores não conseguem atravessar, não conseguem passar direto pela membrana, como a gente está vendo aqui, ó. Tá? Como o gás carbônico, como o oxigênio, que atravessam direto, passam direto pela bicamada lipídica. Moléculas que são um pouquinho maiores só conseguem passar do meio externo, de fora da célula para dentro, passando pelo interior de proteínas. Tá? Essas moléculas, um pouquinho maiores, são os nutrientes que nossas células precisam, né, absorver. Então, por exemplo, aminoácidos provenientes das proteínas, tá? Açúcares como glicose, frutose, galactose, né, provenientes de carboidratos maiores, tá? Ácidos graxos, entram para o interior da célula através da difusão facilitada, passando pelo interior de proteínas. Beleza? Então tá bom. Próximo slide. Pessoal, então, vamos falar um pouquinho de osmose. Osmose é um termo assim, bem difundido, né? A gente vê direto por aí. E osmose se refere à passagem, à movimentação da água, tá? Então, cuidado, ó, que o que nós vimos anteriormente, né, estava relacionado à passagem ao transporte de substâncias, de partículas, tá? De nutrientes. Agora, osmose está relacionado à movimentação da água, tá? Então, olha só, aqui nesse exemplo, nós temos aqui um becker, né, que é uma espécie de estrutura de vidro, de vasilha, né? Um becker. E aqui, ó, no becker nós temos um tracejado, uma linha vertical aqui em vermelho, mostrando aqui com o laser, que representa como se fosse a membrana da célula, tá? A membraninha plasmática. Então é uma estruturazinha, uma membrana semipermeável, tá? Então observe aqui que nós temos essa membraninha plasmática, essa estruturazinha, separando dois meios, tá? Um meio mais concentrado, né, com um número maior de bolinhas, número maior de moléculas, de sais, de íons, tá? E o outro meio, ó, menos concentrado, né, que eu estou mostrando aqui com o laser, tá? Menos concentrado. Moçada, a água, ela tende a se movimentar sempre na direção, tá, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, o meio mais concentrado atrai água, certo? Então, a água parte do meio, de novo, menos concentrado para o meio mais concentrado. E quando isso acontece, ó, nós vemos isso aqui, ó, essa situação. Ó. Então, observe que como o meio mais concentrado atrai água, né, o volume de água aumenta, né, na região, ou seja, nesse meio que está, né, uma concentração maior de partículas. Certo? Isso nós chamamos de osmose. Beleza? Então, repetindo, o que é osmose? Osmose é a passagem da água,
da água de um meio menos concentrado em direção a um meio mais concentrado. Passagem da água, tá? Através de uma membrana semi-impermeável, como por exemplo a membrana plasmática, pode ser, tá? Fechou? Passagem da água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, passando através de uma membrana, tá? Moçada, a gente vê muito isso daqui no dia a dia, quando você vai, por exemplo, temperar uma salada, né? Você coloca sal na folha de alface, você põe sal na alface. A água, ela tende a sair de dentro das células do alface, tá? Ela sai em direção ao sal, que está do lado de fora, né? E aí o que acontece? O alface perde água, né? Porque a água migra, se movimenta em direção ao sal, e aí o alface murcha. Tá? É murcha mesmo, tá com R, tá? O certo é murcha. A água, então, sai de dentro das células do alface em direção ao sal, que você acabou de colocar no meio externo, e aí o alface perde água e murcha. Por isso que sua mãe, sua avó, sua tia, fala para você, pede para você temperar o alface na hora que vocês se sentarem para almoçar, para jantar. Tá? Porque senão o alface vai perder água, tá? Ou seja, isso é osmose. Beleza? Próxima slide. No slide anterior, nós falamos sobre osmose, né? Então, osmose nós vimos que é a passagem de água para um meio mais concentrado, tá? Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos tipos de soluções. Então, imagine, ó, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, dois retângulos, tá? O primeiro aqui, ó, eu tenho menos bolinhas, tá? E no segundo retângulo eu tenho mais bolinhas. Essas bolinhas representam número de solutos, número de moléculas, tá? Sais, beleza? Então, por exemplo, no primeiro retângulo eu tenho menos moléculas e no segundo retângulo eu tenho mais moléculas. Então, ou seja, aqui no segundo retângulo, como eu tenho mais moléculas, eu digo que essa região aqui, esse meio, está mais concentrado, né, do que o primeiro, tá? Então, o segundo retângulo, onde nós temos aqui uma cor, né, um bege, o segundo retângulo está mais concentrado do que o primeiro, beleza? Então, tá. Então, solução, moçada, solução é o que a gente chama de uma mistura de água com partículas, sabe? Água com soluto, água com partículas, água com moléculas, água com sais, tá? Então, isso é uma solução. Aqui nesse segundo retângulo, nós temos uma solução mais concentrada do que a primeira. Soluções que são mais concentradas, nós chamamos de soluções hipertônicas. Hiper, tá? Hiper de mais, de muito, tá? Então, soluções mais concentradas são soluções hipertônicas. Então, nesse retângulo aqui, ó, nós temos uma solução hipertônica, ou eu posso chamar de meio, tá? Meio hipertônico. Como nós vimos no slide anterior, a água ela tende a se movimentar de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, como a gente está vendo aqui, ó, tá? Então, ou seja, o meio hipertônico atrai água. O meio hipertônico atrai água. Beleza? Então, olha só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa imagem de baixo. Ó, aqui nós temos uma célula sanguínea, tá? Uma célula vermelha, né? Um glóbulo vermelho, que nós também chamamos de hemácias. Se o meio, ó, a solução externa, né, o meio externo, que eu estou mostrando aqui com o mouse, a parte de fora, se o meio for uma solução hipertônica, se o meio for hipertônico, ou seja, se eu colocar esse glóbulo vermelho, essa hemácia, numa solução hipertônica, a água tende a sair de dentro, tende a sair do glóbulo vermelho, da hemácia, a água tende a sair
ir e se movimentar para o meio hipertônico. Como a gente está vendo aqui, ó, a água tende a ir para o meio mais concentrado, tá? Como o meio externo, a solução é hipertônica, a água sai da hemácia, né, e se movimenta em direção ao meio hipertônico. E aí a hemácia fica, ó, murchinha, ela murcha, tá vendo? Ó? Ela perde água para o meio hipertônico e ela murcha. E a gente observa esse tipo de, né, de característica aqui, ó. Esse tipo de imagem, né? Ela murchinha, tá? Isso acontece com outros tipos de células também, animais, tá? A gente está usando o exemplo aqui da hemácia só para ilustrar, tá? Mas isso acontece com as demais células também. Beleza? Então, se o meio for hipertônico, ou seja, mais concentrado, a água tende a sair de dentro da célula e ir, né, e seguir para esse meio hipertônico. E aí a célula murcha, perde água, tá? Agora, olha só. Nós temos aqui um segundo tipo de solução, ó. Vocês observem que nós temos dois retângulos e os dois retângulos possuem a mesma quantidade de solutos, né? De sais, de substâncias, de moléculas, tá? A mesma quantidade. Então, nós dizemos que soluções que se apresentam dessa forma, né, nós chamamos de soluções isotônicas ou de meios isotônicos. Beleza? Então, a mesma quantidade de solutos nos dois retângulos. Nessa situação, moçada, a água, ela praticamente se movimenta em ambas as direções, né? Então, a água, a gente pode dizer assim também, ela nem sai e nem entra, tá? Os meios, eles permanecem iguais, da mesma forma, tá? Não há movimentação de água para dentro ou para fora, num meio isotônico. E aí, se você coloca a hemácia, então, ou qualquer célula animal, no meio desse, em qualquer lado, né, ó, qualquer um dos dois retângulos, a hemácia permanece normal, porque a concentração de sais de moléculas no interior da hemácia é igual à concentração de moléculas no meio externo, tá? Se o meio for isotônico. Tá? Então, aí, dessa forma, a célula animal nem perde água e nem ganha, beleza? Tá. Próximo exemplo. Ó, observem que aqui, ó, nós temos esse primeiro retângulo aqui, moçada, representa o interior da célula, tá? O interior da célula, o interior da hemácia. Então, observe que o primeiro retângulo nós temos uma solução mais concentrada dentro da hemácia, tá? Então, no interior da hemácia, nós temos mais moléculas, mais sais, mais íons, tá? E o meio externo, ó, o meio externo é uma solução que tem menos moléculas, uma solução menos concentrada do que o meio interno, ó, do que o interior da célula, né? Então, se você coloca a hemácia numa solução menos concentrada, como é que nós chamamos? Soluções, né, menos concentradas. Nós chamamos de soluções hipotônicas. Hipo significa menos, tá? Então, soluções menos concentradas ou meios menos concentrados, nós chamamos de soluções ou meios hipotônicos. E aí o que acontece? Ó? Então, só lembrando que o primeiro retângulo aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, representa o interior da célula. Percebam que o interior da célula está mais concentrado, né? Como eu já havia falado. Nessa situação, a água, se você coloca a hemácia no meio hipotônico, no meio menos concentrado, a água tende a sair do meio hipotônico e entrar na hemácia. Tá? Então, a água entra dentro da célula, a célula começa a inchar, tá? E pode estourar, ó, como a gente vê aqui, ó, né? Então, a quantidade de água, o volume de água que entra dentro da célula é maior, porque no interior da célula nós temos um meio mais concentrado que atrai a água, tá? Beleza? Então, isso, moçada, geralmente acontece, tá, nas células animais, tá? A célula vegetal, ela costuma não estourar, tá? Se nós colocarmos uma célula animal no meio hipotônico, como a gente está vendo aqui, a água vai entrar dentro da célula animal, mas a célula animal não estoura, porque a célula animal tem parede celular. A parede celular é aquela estrutura de celulose, né, que envolve a célula vegetal, e é uma estrutura rígida, né? Essa estrutura rígida protege
a célula e não deixa a célula, né, lisar, né, ou estourar. Beleza? Então tá, próximo slide. Pessoal, então nós vimos nos slides anteriores que moléculas bem pequenininhas como o oxigênio e gás carbônico entram nas células ou saem por difusão simples. Tá? Moléculas um pouquinho maiores, como aminoácidos, glicose, entram nas células passando por dentro das proteínas de membrana, né, através da difusão facilitada. Tá? E agora nós veremos uma outra forma de transporte que acontece com moléculas maiores ainda. Tá? Então, por exemplo, moléculas maiores que aminoácidos, moléculas maiores que glicose, como as proteínas que são macromoléculas, são moléculas bem grandes, né? Os polissacarídeos, né? Que são moléculas gigantes também, né? Formadas por açúcares ligados. Então, as macromoléculas conseguem entrar dentro da célula atravessando a membrana plasmática? Não. Tá? Então, atravessando a membrana plasmática, são moléculas bem pequenininhas, como nós já falamos. Tá? As macromoléculas, elas conseguem penetrar nas células, elas conseguem entrar, mas o mecanismo é diferente. Tá? Nós chamamos de endocitose. Endocitose. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma célula, tá? Uma imagem de uma célula. Observem que aqui nós temos a membrana da célula, a membraninha plasmática, tá? Vocês observem que a membrana plasmática, ela está fazendo um processo aqui, ó. Ela está se interiorizando, ou seja, ela está afundando, né, para o interior da célula. Então, esse processo de afundamento da membrana, nós chamamos de invaginação, tá? Invaginação. Então, a membrana está invaginando, tá? E aí a partícula, as macromoléculas, como proteínas e polissacarídeos, por exemplo, ó, conseguem, né, entrar no interior dessa estrutura que está sendo formada, certo? As duas pontinhas da membrana, ó, as duas pontinhas se fundem e a membrana novamente é fechada, tá? É selada, beleza? E aí, ó, essa bolinha que se formou aqui dentro da célula, que contém a macromolécula, passa a se chamar, recebe o nome de endossomo. Endossomo, tá? Que o processo é chamado de endocitose. Agora, a bolinha, né, ou melhor, o termo correto, tá? É vesícula. Então, essas estruturas arredondadas que são encontradas dentro das células, nós chamamos de vesículas. Essa vesícula aqui recebe o nome de endossomo e contém a macromolécula que foi englobada, tá? O endossomo, moçada, ele se funde com uma outra vesícula. Estão vendo aqui, ó? O endossomo está aqui e aqui nós temos uma outra vesícula chamada de lisossomo. O lisossomo contém aqui dentro, ó, no seu interior, enzimas digestivas, enzimas que digerem macromoléculas. Quando o endossomo se funde com o lisossomo, ó, vendo aqui, ó, é formada uma outra vesícula que nós chamamos de vacúolo digestivo. E é nesse vacúolo digestivo que vai acontecer a quebra, a degradação, a digestão daquela macromolécula que entrou, certo? Essa digestão ocorre, né, com o auxílio das enzimas digestivas que foram obtidas a partir do lisossomo. Beleza? Então, esse processo de englobamento de macromoléculas nós chamamos de endocitose, tá? Então, moléculas partem do meio externo para o interior da célula. Beleza? Existe também, moçada, a exocitose. Exocitose é o movimento contrário, tá? É a liberação de moléculas, tá? De macromoléculas, né? Ou mesmo moléculas menores, tá? De dentro da célula para fora, do meio interno para o meio externo, para fora da célula, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, quando a célula produz hormônios, ela produz e libera, né? Quando a célula produz neurotransmissores, tá? Exocitose é quando o movimento acontece de dentro para fora, certo? Então, bora para frente.
Então, moçada, aqui ó, nós estamos vendo uma foto, tá? Foto mesmo, real, foi tirada usando um microscópio eletrônico, tá? Um dos microscópios mais potentes que nós temos. E aqui, ó, vocês percebam, eu estou passando o laser em cima, tá? Isso daqui é a membrana plasmática de uma célula, tá? Membrana plasmática, e aqui nós temos a célula, tá? Uma parte dela, tá? Então, vocês observem que a membrana, ela começou a ser puxada para dentro, ó. Essa curvinha que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui, ó, nós chamamos de invaginação, como foi falado no slide anterior, tá? Então, essa puxada, né, essa interiorização aqui, ó, nós chamamos de invaginação. Então, aqui do lado de fora, isso aqui é a parte externa da célula, tá? É o lado de fora. Aqui nós temos, ó, macromoléculas, partículas grandes. Estou mostrando com o mouse, tá? Essas partículas, ó, para que elas possam ser englobadas, né, para que elas possam entrar na célula, a membrana plasmática, então, sofre esse processo de invaginação, ela é puxada para dentro, tá? Essas duas pontas aqui da membrana, ó, essas duas pontinhas, elas começam a se aproximar, as pontas se aproximam e se fundem, ó. Se unem novamente, tá? E aí uma vesícula interna é formada, né? Ou seja, internamente, dentro da célula. Essa vesícula, aqui dentro nós observamos então a presença daquelas macromoléculas que estavam do lado de fora da célula, que agora estão dentro da vesícula. Vesícula que nós chamamos de endossomo, tá? Então aqui nós temos a foto real de um endossomo. O endossomo, depois ele vai se fundir com o lisossomo, que tem enzimas digestivas, e essas macromoléculas aqui vão ser digeridas, tá? Vão ser degradadas, e aí as partículas menores, as moléculas menores, provenientes dessas macromoléculas, são utilizadas pela célula para produzir proteínas, para produzir, né, energia para a célula, tá? Beleza? Próximo slide. Pessoal, existe também uma outra forma de transporte, né, para o interior da célula, que nós chamamos de fagocitose, tá? Fagocitose. Na fagocitose, a fagocitose ela acontece quando estruturas ainda maiores do que macromoléculas, maiores do que proteína, do que polissacarídeos, são englobadas pela célula, são interiorizadas, ou seja, são capturadas pelas células, tá? E quais são essas estruturas maiores? Então, por exemplo, restos de células mortas, né? Nós temos nos nossos tecidos células que englobam, que comem bactérias. Então, por exemplo, quando uma célula, um glóbulo branco, por exemplo, um leucócito, que é uma célula, captura uma bactéria, engloba uma bactéria, né, ele está ingerindo partículas, estruturas muito maiores do que macromoléculas. Tá? Então, essas estruturas grandes, né, como bactérias, como restos, como células mortas, quando essas macroestruturas são capturadas pelas células, nós dizemos que está ocorrendo o processo de fagocitose. Tá? Então, olha só, aqui nós temos um exemplo. Ó. Isso que nós estamos vendo aqui é uma foto, tá, de um glóbulo branco. Glóbulo branco, né, também é chamado de leucócito. Os glóbulos brancos são células que participam do nosso sistema de defesa. Né? Então, o que essas células fazem? Elas capturam bactérias, né, principalmente, como eu falei agora há pouco, elas fagocitam, ingerem, né, comem, capturam células mortas. Aqui nesse exemplo, nessa foto, nós temos um leucócito, nós temos um glóbulo branco capturando bactérias, tá? Fagocitando bactérias, ingerindo bactérias. Esse processo, então, de novo, né, é a fagocitose, tá? Vou mostrar para vocês um vídeo de um leucócito, de um glóbulo branco, tá? Correndo atrás, tentando capturar uma bactéria. Dê uma olhadinha. Pessoal, então olha só.
Isso que a gente está vendo aqui, tá? É uma gotinha de sangue. Uma gotinha de sangue visualizada ao microscópio, tá? Essas bolinhas aqui, ó, que deveriam ser vermelhas, né? Mas o vídeo foi gravado em preto e branco. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são os glóbulos vermelhos, as hemácias, beleza? As hemácias, tá? Então, observe que nessa gotinha de sangue, nós temos aqui no meio, ó, essa célula aqui, ó, que isso aqui é um leucócito, tá? Leucócito também é chamado de glóbulo branco, tá? É uma célula de defesa, tá? É uma célula que nós encontramos no sangue, tá? E em todos os nossos tecidos, tá? E tem a função de fagocitar, como eu falei, né? De comer, né? Ingerir células velhas, células mortas e também micro-organismos, como bactérias, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem um leucócito e aqui a gente tem uma bactéria, tá? Ó, vamos dar uma olhadinha. Percebam como que o leucócito vai atrás da bactéria para tentar fagocitá-la, tá? Deixa eu tirar o laser aqui, só um minuto. Então, olha só. Neutrophils are white blood cells that hunt and kill bacteria. In this spread, a neutrophil is seen in the midst of red blood cells. A Staphylococcus aureus bacterium has been added. The bacterium releases a chemoattractant that is sensed by the neutrophil. The neutrophil becomes polarized and starts chasing the bacterium, which, powered by its flagella, swims in a random path, seemingly avoiding its predator. Eventually, the neutrophil... Beleza, moçada? Então por hoje é isso, tá? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Até mais!